Vamos falar um pouquinho de parto, tá? Como eu já havia comentado com vocês, esse é o local correto da placenta, tá? Ele tem que ficar grudado no fundo do útero, lembrando que aqui é o fundo e aqui é o colo do útero, tá bom? Como que a placenta acaba nutrindo o bebezinho através do cordão umbilical, tá? Ó, que o cordão umbilical é composto de uma artéria e duas veias, tá? Então tá tudo aqui, tá entrelaçado, né? Aqui é outra imagem. Lembrando que a placenta fica do lado de fora da bolsa. Tá? O nenenzinho fica dentro, a placenta fica fora. Tá? Aqui é a imagem da placenta de verdade verdadeira. O saco, né? Da bolsa amniótica. O bebezinho fica aqui dentro. E aqui é o cordão saindo. Tá bom? Vale lembrar, gente, que depois do parto, depois que ocorre a dectação da placenta, é muito importante que a gente junte os pedaços para ver se não ficou placenta dentro da mãe, tá? O pedacinho de saco amniótico dentro da mãe. O obstetra que costuma fazer essa parte, tá? Então eu tenho os fatores do parto, que é a contração, metrosístole, né, que é a força que o útero faz. Então o tônus uterino, ele pode ser normal, aumentado, amolecido, tá? E aí são aqueles termos que a gente já conhece, né? Espontâneo se ele for normal, hiper se for demais, ou hipotônico, caso o útero seja meio esteja flácido ou amolecido, tá bom? Hipersistolia são aquelas contrações acima de 50 milímetros de mercúrio e hipossístole aquelas contrações inferiores a 25 milímetros de mercúrio, tá? A frequência das contrações de 5 ou mais contrações em 10 minutos, se for uma taxistolia, né? E bradicistolia se for menor de duas contrações em 10 minutos. Os efeitos das contrações uterinas na mãe, tá? Taquicardia, hipertensão, síndrome da hipotensão supina, né? A gente já conversou que ocorre ali, né, a compressão da veia cava, né? E aí acaba diminuindo o retorno venoso, consequentemente o débito cardíaco. Então ela vai fazer uma hipotensão, né? Vai fazer uma queda da pressão arterial. Pode causar câimbras. No feto, né, pode acontecer o quê? O polo cefálico pode ficar mais apertado, pode alterar os batimentos cardíacos e o fluxo placentário. As contrações, né? Interessante a gente falar das contrações de Braxton Hicks porque são os alarmes falsos, tá? Elas são meio que um treino, né, do útero. As contrações são estimuladas por hormônios, tá? Principalmente a ocitocina e a prostaglandina. No início do trabalho de parto, né, pode acontecer de 2 a 5 contrações, né, que duram em torno de 40 a 50 segundos, no intervalo de 10 minutos. Tá? E nessa fase, o colo do útero atinge 3 centímetros de dilatação. Após o parto, né, o útero ainda continua se contraindo. Para quê? Para expulsar a placenta. E aí ele vai formar o globo de Pinart, que é uma forma de prevenção, para a prevenção de sangramentos. O que a gente não pode confundir o globo de Pinard com o tampão mucoso, tá? O tampão mucoso ele fecha ali o colo do útero, tá? Para evitar que haja, né, que o colo fique exposto, porque ele é um furinho aberto, né? Então forma-se ali o tampão mucoso para dar mais uma protegida. E ele costuma desprender no início do trabalho do parto, tá? Esse tampão mucoso a gente chama que é a perda do tampão. Aqui algumas orientações, né, que a gente costuma passar para a gestante, para ela anotar sempre o início das contrações e o intervalo, né, entre uma e outra. E aí, quando ela ficar ritmada de 10 em 10 minutos ou de 5 em 5 minutos, é hora de procurar o hospital, tá? Normalmente isso pode vir acompanhado da rotura da bolsa ou de alguma leve hemorragia, mas precisa ir no hospital nesse momento. A síndrome de hipotensão supina a gente já conversou, né? Já expliquei para vocês as fases os períodos clínicos do parto. Então são 4 períodos, mas eu tenho um período que antecede, que é o período premonitório. Professora, por que isso me interessa? Interessa porque se houver alguma complicação, eu preciso determinar em que período houve essa complicação, para que futuramente possam haver estudos e orientações com a finalidade de prevenir. Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês que o período de Greenberg, ele é um período muito crítico. Por quê? Porque o nenenzinho nasceu, tá todo mundo em cima do recém-nascido. E é a gestante que fica lá. Então, é quando acontece maior índice de hemorragias e as mães costumam vir a óbito por hemorragia. Então, hoje já sabemos que o quarto período é um período crítico.
né? Então a gente precisa ter noção desses períodos por conta dessas informações, tá? Essa fase aqui, o período premonitório, ele não faz parte dos períodos, ele é um período que antecede, por isso que eu chamei de premonitório ou prodômino. Aí tem alguns sinais, tá, que eu posso observar, por exemplo, é quando a barriga baixa, né, é em torno aqui da 38ª à 40ª semana, né? Então fica mais fácil de ver naquelas mulheres que não tiveram filho ainda, que é o primeiro filho. Então fala, nossa, como a barriga da fulana desceu e tal. Aumenta, né, a frequência das contrações de Braxton Hicks e a dilatação vai chegar aí até mais ou menos uns 2 centímetros, tá? O primeiro período propriamente dito, ele é subdividido em 3 fases: latente, ativa e fase de transição. Na primeira fase, que é a fase latente, o que acontece? Costuma acontecer a perda do tampão mucoso e a bolsa, rotura da bolsa. E aquelas contrações que a gente já conversou, que é quando a mulher deve procurar de fato o serviço de saúde. No período premonitório, ela ainda não precisa procurar o serviço de saúde, ela tem que ter atenção. Já nessa primeira fase do primeiro período, sim, aí ela precisa ficar atenta, porque vão acontecer o aumento das contrações, pode acontecer a rotura da bolsa e a perda do tampão. E aí a dilatação dessa mulher vai estar aí atingindo os 3 centímetros, tá? Aí a segunda fase do primeiro período, que aí já é a fase ativa, né, ou fase ativa do parto. Essa fase, gente, é quando ela vai se iniciar quando a dilatação tiver de 3 a 4 centímetros, tá bom? A intensidade da dor aumenta e as contrações vão se tornar mais irregulares, tá? Mais regulares, perdão, né? E menos espaçado. Então, se a gente tinha contração de 10 em 10 minutos, a gente vai ter contração de 2 a 3 minutos nesse intervalo. E aí a tendência é que o útero tenha dilatação de 1 centímetro por hora. Isso varia de mulher para mulher, tá? Isso não é uma regra, né? É só apenas um parâmetro, tá bom? O ideal, gente, é que nós orientamos a mulher a não fazer força nesse período. Por quê? Porque ela ainda não está com a dilatação necessária. Se ela fizer força, ela vai estar forçando o bebê a passar por um lugar onde não tem espaço. O ideal é que essa gestante só faça força depois de fato, os 10 centímetros de dilatação alcançados, tá? Lembrando que o bebezinho sempre é monitorado também. Qual que é a assistência de enfermagem? A gente sempre vai estar do lado da gestante orientando, principalmente essa questão dela não fazer força até atingir os 10 centímetros. Vai fazer verificação dos batimentos cardíacos, da dinâmica do bebê, né? Da dinâmica uterina, tá? Isso é muito importante, fazer essa verificação, cumprir todos os protocolos com relação a exercício, banho, tudo isso, tá bom? E encorajar né, e preparar a parturiente e o acompanhante para o segundo período. Então, nesse momento, é aquela hora que você tem que ser positiva, que você tem que ser agradável, que você tem que ter empatia, porque é o momento do parto que está se aproximando aquilo que a família ficou esperando o tempo todo, inclusive o pai, os acompanhantes, que é de fato a chegada do bebê. Então, é para tranquilizar essa gestante de que de fato está chegando a hora dela ver a carinha do neném dela. Gente, tem gestante que não dá nem tempo da gente fazer nada. Mas se der tempo, é isso que você tem que fazer nesse momento, tá? O partograma. Gente, o partograma, ele me traz muitas informações, tá? Então aqui tem o plano de DELI, que eu vou mandar um videozinho no WhatsApp para vocês do plano de DELI, tá? Ó, tem a dilatação em centímetros, dia, início, hora, tá? Todos os registros, a frequência cardíaca fetal, tá bom? Ó, as contrações, a bolsa, né? Aqui a bolsa tá íntegra, depois a bolsa tá rota, as características do líquido amniótico, né? Isso aqui é claro, tá? Entre outras observações. Isso aqui é fundamental, tá bom? Eu retirei essa imagem da medicina de Minas Gerais. Aqui é o plano de DELI, eu vou mostrar o videozinho para vocês, é bem bacana, tá? Essa mensuração do plano de DELI. E aqui a fase de transição, tá? Que significa essa fase? Ela é a terceira fase do segundo período, tá? Do primeiro período, perdão. A contração, ela vai durar 60 a 90 segundos. Então, vai ser uma contração mais longa. O colo do útero continua naquele esquema lá de 1 centímetro por hora. E aí vai aumentar a vontade de fazer força, ok? E aí a gente vai entrar para o segundo período, ok? O segundo período, ele se inicia quando eu atinjo o quê? Os 10 centímetros de dilatação. Aí que eu vou iniciar o segundo período, que é a expulsão. Então, eu tenho a fase
eu tenho o período, né, o período premonitório, que não é o primeiro período, eu chamo ele de prodômino ou preparatório. Que esse período ele vai fazer o quê? A barriga da mulher abaixa, aumenta as contrações de Braxton Hicks, toda aquela coisa. Aí ela vai entrar no primeiro período. O primeiro período é subdividido em 3 fases, tá? A última fase, aqui que é a fase de transição, ela já vai levar para o segundo período, que é a de expulsão, tá? Então ele tem o início quando eu atinjo os 10 centímetros de dilatação e termina de fato com a saída do feto. Tá? As contrações aumentam de intensidade, tá? Eu tenho aí de 50 a 60 milímetros de mercúrio e a frequência, né, é de 4 a 5 a cada 10 minutos. A duração pode ser variável desse período, tá? No máximo 1 hora para aquelas mulheres que já teve bebês e de 2 horas para as mulheres que não têm bebês ainda. Vale lembrar que tem mulher que não dá tempo nenhum. Essa fase é rapidinho, isso varia, tá bom? Mas é uma média. Assistência de enfermagem neste momento. Orientar a parturiente com relação ao local e a posição do parto, tá? Comunicar a enfermagem e a neonatologia sobre a proximidade da expulsão. Posicionar a paciente em posição ginecológica, litotômica ou lateral, de acordo com o que foi indicado. Muito cuidado, tá? Delicadeza, tá? A parturiente, ela, né, pode estar dolorida, ela pode estar ansiosa, então você sair mudando a pessoa de posição sem falar nada é muito ruim. Então seja agradável, né, nesse momento. Proceder de acordo com o protocolo da instituição com relação à paramentação e antisepsia, e analgesia e episiotomia são realizadas nesse momento, caso seja indicado. Aqui a questão do Corém, né, com relação à parte das parturientes, das obstetrícia, né, como que vai, né, que a enfermeira pode, né, de fato fazer esse atendimento à parturiente, que ela pode realizar o parto, que ela pode fazer também episiotomia, episioterapia com aplicação de anestesia local, quando necessário, tá? Pode tomar as providências em caso de parto com distócia, né, que seria parto, né, com algumas particularidades, algumas coisas que colocam em risco a mãe e o bebê até a chegada do médico, tá? Então a enfermeira obstetrícia ela tem alçada para fazer um monte de coisa, tá? Terceiro período, beleza, o neném nasceu, uhul, viva. Agora é a placenta, tá? O terceiro período, que é o da dectação, é a descida da placenta. Lembrando que o médico não pode puxar a placenta de uma vez, tá? Existe uma manobra que ele faz, que é a manobra de Jacob-Dublin, que é girando a placenta, tá? Para evitar que haja a laceração daqueles microvasos que a gente viu nas primeiras imagens, tá bom? Essa etapa leva em torno de 15 a 30 minutos, mais ou menos, tá? E ela começa com o nascimento do bebê e termina com a total expulsão da placenta, tá? Depois que a placenta sai, o útero vai se contrair, tá? E vai diminuir o fluxo sanguíneo. Então, vocês imaginem o seguinte, ó, vamos lá na placenta. Aqui. A placenta tá grudada aqui, ó. Todos esses microvasinhos, tá, ó, que estão aqui, deixa eu ver, mais fácil aqui. Aqui tem microvasos, ok? Se eu arrancar a placenta de uma vez, eu vou fazer a laceração desses vasos. Então, o médico ele vai rotacionando a placenta de forma a fazer como se fosse um estancamento desses microvasos internamente, tá? Essa aqui é a manobra de Jacob-Dublin, é girando, tá, a placenta, ok? O quarto período, que é o período crítico, né, que é o período de Greenberg, é a primeira linha de defesa contra hemorragias. A dinâmica uterina está aí de 1 para 2 a cada 10 minutos, né, de contrações. Elas são intensas e elas duram aí de 2 a 3 minutos. Por quê? Porque a ideia, gente, é fazer mesmo, tá, essas ligaduras, né, que a gente chama ligaduras vivas de Pinard, com a finalidade de quê? Tá? De estancar possíveis sangramentos após a declitação da placenta. Assistência de enfermagem nesse período: realizar a limpeza de região perianal com solução fisiológica, colocar a puérpera em posição confortável, administrar ocitócitos, né, ou medicamentos prescritos, e as orientações gerais. É um período muito crítico, tá? Então, né, nesse momento a enfermagem precisa estar muito próxima da mãe, tá bom? E aí a gente conclui o terceiro resumo.